Fala galera, seja bem-vinda de volta aqui ao canal e hoje um vídeo para quem gosta de viver de dividendos, para quem pretende, né, viver de dividendos. Hoje eu vou passar aqui três fundos imobiliários que inclusive eu tenho aqui na minha carteira, né, e que eu entendo que são ótimos fundos imobiliários para investir hoje, né? Eles podem aí ter um bom retorno no futuro. Bom, meu nome é William, sou o criador aqui do canal. Eu sou advogado e invisto na bolsa já há quase 10 anos. E aqui no canal eu compartilho um pouco, né, do conhecimento que eu adquiri aí nessa jornada de investimentos. Aqui no canal a gente já tem um vídeo onde a gente explica, né, como é que funciona o fundo imobiliário. A gente faz um resumão lá nesse vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link dele, né, para quem quiser assistir, quem tiver interesse, fique à vontade. Depois desse vídeo, é claro. Mas então, o objetivo do vídeo de hoje não é explicar como é que funciona o fundo imobiliário. A gente vai passar aqui pelos principais indicadores de três fundos imobiliários que eu considero hoje que são ótimas oportunidades de investimento. Bom, então sem mais delongas, vamos ver aqui na tela do computador, né, no Status Invest, os principais indicadores desses fundos imobiliários. Vamos lá? Bom, então já estamos aqui na tela inicial do Status Invest e para procurar aqui algum ativo, a gente vai aqui na lupinha, aqui em cima, e vai digitar o código do ativo, né? O primeiro fundo imobiliário que a gente vai ver hoje, então, é o VGHF11, que inclusive é hoje a minha maior posição em fundos imobiliários. Então, eu vou digitar aqui VGHF11 para a gente dar uma olhadinha aqui nos indicadores deste fundo. Já de cara aqui você pode perceber que o VGHF11 é um fundo que custa menos de R$ 10 a cota, né? Hoje está 9,65. Né, ele teve um retorno, ele teve um dividendo, né, equivalente a 13% nos últimos 12 meses. Lembrando que isso aqui não é uma garantia de que ele vai render a mesma coisa ou mais ou menos no futuro. Aqui é uma projeção do que passou. Nos últimos 12 meses, ele teve um rendimento de 13,06%. Aqui a gente já observa o seguinte dado. Hoje o VGHF11 ele está com um PVP de 1,02, que indica que ele está bem próximo do preço justo, mas ele está um pouquinho acima. Eu não acho que está caro, né? Até porque é um valor mínimo ali. Você pode até perceber aqui que o valor patrimonial por cota está em R$ 9,43, né? E o valor de negociação hoje está em 9,65. Ou seja, é uma diferença bem pouca aqui, então eu entendo que isso aqui não é um obstáculo, né, para quem quer investir no VGHF11. Pelo contrário, eu considero inclusive que esse fundo tem um preço hoje que pode trazer muito retorno no longo prazo, já que algumas casas de análise estimam que, por exemplo, o retorno dele para o próximo ano vai ficar entre 14% e 15%, ou seja, é um ótimo retorno, considerando ainda que a Selic vai começar a cair brevemente. A gente vê aqui, pessoal, que o último rendimento do VGHF11 foi de 12 centavos, ou seja, a cada cota, né, ele pagou 12 centavos. Então, eu vou dar um exemplo aqui comigo. Eu, eu tinha hoje 1.218 cotas e comprei 750 cotas. Eu tenho hoje 1.968 cotas do VGHF11. Se multiplicar isso aqui por 0,12, quer dizer que no mês que vem eu vou receber quase R$ 240 de dividendos, né? Ele pagou 12 centavos por cota, o que significa um rendimento de 1,25% ao mês, ou seja, é um ótimo dividendo, lembrando novamente que é isento de imposto de renda. E aqui a gente vê a evolução dos dividendos do VGHF11. A gente percebe que ele já pagou um pouco mais, mas geralmente oscila ali entre 14 e 10 centavos, né? Geralmente está dentro dessa margem aí. E aqui tem uma informação que eu gosto muito do VGHF11, que é o crescimento desse fundo. Ele vem com um patrimônio líquido crescendo nos últimos tempos de forma assim, exponencial. Observem que em março de 21, por exemplo, ele tinha 160 milhões de reais de patrimônio líquido, sendo que hoje o patrimônio chega quase a 700 milhões de reais, ou seja, é uma evolução muito grande no patrimônio do fundo, ou seja, é um fundo que vem crescendo, vem ganhando espaço, né, vem ganhando corpo,
Inclusive, esse fundo hoje já tem uma liquidez diária média aí de R$ 2 milhões por dia, né? Isso mostra realmente um grau de maturidade desse fundo, né, que vem ganhando aí a preferência de muitos investidores. E um outro ponto que eu gosto muito no VGHF11 é o portfólio dele. Por quê? O VGHF11 é um fundo híbrido. Ele investe tanto em dívida imobiliária, né, massivamente em CRIs, e também investe em outros fundos imobiliários e também em ações. Ou seja, ele investe um pouco de tudo. E é literalmente um pouco de tudo, gente, porque é um fundo que tem um patrimônio bem diluído, né? Aqui a gente vê, por exemplo, que no portfólio de FIIs do VGHF11, né, o CVBI11 é a maior posição de investimento e não representa nem 3% do investimento do VGHF11. Ou seja, de tudo que o VGHF11 tem, menos de 3% ele investe no CVBI11, que é a maior posição dele em fundo imobiliário. A gente vê aqui uma divisão que deixa claro que a preferência do gestor do VGHF11 é investir em fundos imobiliários de papel, né, que representam aí quase 80% do portfólio de FIIs do VGHF11. Ou seja, está diversificado, mas tem uma ancoragem aqui nos fundos de papel. Já entrando aqui no portfólio de dívidas do VGHF11, eu falei que ele é um fundo híbrido, então ele investe em outros fundos e também em dívidas. A gente vê aqui, por exemplo, em CRIs, né, o Certificado de Recebimento Imobiliário, que é uma dívida do mercado imobiliário, que ele também tem uma diversificação muito grande. Ele tem aqui quase, olha, são quase 5 páginas aqui, né, de companhias que lançaram CRIs no mercado que foram compradas, né, pelo VGHF11. Então, o que quer dizer, gente? O VGHF11 ele tem um portfólio muito bem diversificado e isso diminui muito o risco de algum evento ali causar um prejuízo grande para o fundo. Algum inadimplemento, por exemplo, causaria pouco impacto no fundo imobiliário. Bom, então a gente viu aqui rapidamente os indicadores do VGHF11, que, como eu disse, é o fundo que hoje eu tenho maior exposição na minha carteira. Eu adoro esse fundo. E o preço dele ser menos de R$ 10 é bem legal porque proporciona a possibilidade de investidores com poucos recursos, né, já começarem a comprar cotas do VGHF11. Você consegue ali com menos de R$ 10 já comprar uma cota pelo menos, beleza? Então agora o próximo fundo, que é o segundo maior fundo da minha carteira, é o TRXF11. É um fundo muito legal também. É um fundo de tijolo, diferentemente do VGHF11, que é um fundo híbrido. O TRXF11 investe em imóveis, né? São ali realmente propriedades por trás desse fundo, né? Um imóvel de tijolo. Vamos então aqui na tela do computador ver aqui os indicadores do TRXF11. Bora lá. Bom, aqui então já temos aqui na tela o TRXF11, né? Aqui os indicadores, a gente já vê aqui de cara que o valor da cota dele hoje está R$ 111,10. Né? Ele teve um rendimento nos últimos 12 meses de 9,54%, o que para FIIs de tijolo é um bom rendimento. Né? Lembrando que os FIIs de papel eles têm de fato um retorno superior aos FIIs de tijolos, porque a gente teve um aumento da Selic muito brusco, né, no último ano. Isso favoreceu muito aos fundos imobiliários de papel. Então, para um FII de tijolo, esse rendimento de 9,5% nos últimos 12 meses não é um rendimento ruim não, tá, gente? É um rendimento está dentro da média ali, um pouco acima às vezes, mas é o padrão. Aqui a gente vê que o valor patrimonial dele está um pouco abaixo do valor que ele é negociado na bolsa hoje, né? Ou seja, ele está com um valor um pouco mais caro, está acima do preço justo. Mas não é tanto assim também. Lembrando que os fundos imobiliários, no último mês, teve um rally muito grande, a bolsa em si, né? Então, alguns fundos realmente subiram muito de preço e ficaram um pouco mais caros. A gente vê aqui que o valor patrimonial desse fundo é de R$ 105,07. O valor seria o valor justo dele, né? O valor de negociação dele hoje é R$ 111,10. Tem um gapzinho de R$ 5 aqui, que, na minha opinião, não seria também um obstáculo, né, a se investir nesse fundo. O último dividendo dele foi de 90 centavos, né, o que representou um retorno de 0,82%, né, com base no valor fechamento do último mês.
R$ 109,24. A gente vê aqui que os dividendos também vêm mantendo ali um padrão. Aqui o 2023, a gente vê aqui, ó, 90 centavos no último mês, oscilou para 35, então está numa margem aqui muito próxima, não tem nenhuma oscilação aqui muito grande. E aqui um dado que eu gosto muito, igualmente ocorreu no VGHF11, o TRXF11 também vem com patrimônio líquido crescendo muito nos últimos anos. A gente vê aqui claramente pelo gráfico, né, uma evolução muito grande do patrimônio líquido dele. Isso aqui mostra, gente, que o fundo vem se consolidando, ele vem ganhando corpo, ele vem ganhando espaço, né? Ele vai ocupando ali uma base no IFIX já relevante. Né? Olha, hoje ele já tem um patrimônio líquido de mais de R$ 1 bilhão, tá aí, quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ou seja, realmente um patrimônio líquido bem relevante. E aqui tem uma informação que eu gosto muito desse fundo, inclusive é um dos motivos principais para ele ser o segundo da minha carteira hoje, que é um fundo que não tem vacância, gente. Isso mesmo, todos os imóveis dele são 100% alugados. A gente vê aqui na informação aqui embaixo dos imóveis, olha, vacância zero, vacância zero, vacância zero. Vocês notem que aqui tem o Pão de Açúcar como principal locatário, né? E já tem um outro mercado que é o Big, também está com vacância zero. Então a gente tem Açaí, também a rede Açaí também é muito grande. Vocês veem aqui, vacância zero, vacância zero, vacância zero. Todos os imóveis do fundo estão alugados, pessoal. Então isso aqui é uma informação bem legal e mostra um trabalho competente da gestão do fundo, né? Que ali consegue administrar todos os imóveis, né, de forma com que eles estejam alugados, não tenha nenhuma vacância nesses imóveis. Bom, gente, uma outra coisa que me chama muita atenção no TRXF11 é a diversificação. De igual forma no VGHF11, que também é muito diversificado, o TRXF11 ele tem uma diversificação de locatários muito grande. A gente vê aqui no quadro do próprio site deles, né? Eles têm basicamente os seguintes locadores. Tem o Açaí, que é a maior parte dos imóveis. Tem o Pão de Açúcar, tem a Leroy Merlin, tem o Grupo Mateus, tem uma outra empresa que eu não conheço aqui, tem o Extra e tem o Carrefour. Mas olha só a quantidade de imóveis que esse fundo tem. A gente vê aqui, ó, com esses nossos ativos. Você vai aqui passando para baixo, olha só. São vários ativos. São vários imóveis. Olha que legal. São muitos imóveis. E aqui, se você clicar em qualquer um deles, você vai conhecer mais detalhes daquele imóvel específico. Olha, você vai abrir aqui, você vai ver a foto dele, você vai ver a localização, o endereço, a área bruta locável. Então, assim, é muito legal essa diversificação desse fundo. E uma outra coisa interessante é a diversificação geográfica também. Olha só, ele tem imóvel em vários estados. Olha só, aqui no mapa fica claro isso. Praticamente todos os estados do Brasil têm imóvel desse fundo, né? E também, por fim, uma outra coisa muito legal é o prazo médio dos contratos de aluguel desse fundo, que hoje, olha aqui, ó, é um prazo, daqui uns de quase 15 anos de aluguel. Então, ou seja, são contratos longos, né, atípicos. Então, é um fundo que realmente tem uma diversificação e tem uma segurança de contratos longos, né? E os locatários também são bem divididos. Então, realmente, isso é um ótimo indicativo de que o fundo tem uma situação muito saudável e é por isso que hoje ele é minha segunda posição em minha carteira de investimentos. Bom, então já vimos aqui o VGHF11, que é um fundo híbrido, né, de papel e também de outros fundos. Vimos também o TRXF11, que é um fundo de tijolo. E agora, para finalizar, veremos um fundo de desenvolvimento, que eu também gosto muito de ter na minha carteira, que é o TIGAR 11. Bora aqui para o notebook ver aqui os indicadores desse fundo. Então aqui na tela, gente, a gente já vê, né, que o TIGAR 11 está negociado hoje a R$ 121,84. Né? Ele teve um retorno de 14% nos últimos 12 meses, um retorno bem atrativo. Lembrando que o fundo de desenvolvimento ele é um pouco mais arriscado. Por quê? O que ele faz? Ele compra loteamentos, desenvolve ali o imóvel e depois ele vende esses imóveis para obter um lucro. Então é um fundo que compra, desenvolve e depois vende. E aí o objetivo dele é ter lucro com a operação e distribuir isso para os cotistas do fundo. Então, por conta disso, ele tem um perfil um pouco mais arriscado. Em contrapartida, ele também tem um retorno
maior do que os fundos de tijolos e quase bate ali com os fundos de papel também. Bom, a gente vê aqui nos indicadores que o valor patrimonial dele hoje é 119,48, ou seja, está um pouquinho abaixo do valor negociado, o que indica que o fundo ele negocia um pouquinho acima do preço justo. Não é pouca coisa, gente. Também aqui, igual o VGHF11 e o TRXF11, está um pouquinho acima do valor patrimonial, não tem problema para mim. Tá? Eu entendo que isso aqui não é um obstáculo por si só. Ele teve, no último mês, um rendimento de R$ 1,38, ou seja, uma receita aí muito boa que correspondeu a um rendimento de 1,13% ao mês, né, no último mês. Um rendimento bem legal. Vamos fazer aqui um exercício, gente. Vamos pensar aqui que a gente comprou 1.000 cotas do Tigar 11. A gente vai receber 1,13 por cota. Olha só quanto seria por mês. Seria R$ 1.130 por mês. Quase aí, salário mínimo, né? Ou seja, uma receita bem legal, uma renda passiva bem legal para, enfim, para pagar suas contas e tudo mais. É óbvio que você não vai comprar tantas cotas, 1.000 cotas de uma vez só. O investimento é uma construção de longo prazo. Você compra um pouquinho esse mês, compra um pouquinho mês que vem e vai aumentando a sua roda conforme as suas possibilidades, é claro, né, gente? A gente vê também aqui no quadro, no gráfico de dividendos, que ele também tem uma variação ali baixa, não tem uma oscilação muito grande, é uma média aqui que vai se mantendo nesse ano, 2023, olha só. Uma variação bem pequena, não é tão relevante assim. E mantendo um padrão aqui, ó, 1,36, 1,38, 1,34. Então isso aqui também é bem importante anotar que tem uma solidez nos dividendos, né? Não tem uma oscilação muito grande que vai gerar aí algum impacto na sua carteira. E aqui novamente, o Tigar 11 também é um fundo cujo patrimônio líquido vem aumentando muito nos últimos tempos. A gente vê aqui no gráfico, de forma bem clara, né, que o patrimônio hoje mais de 1,5 bilhão de reais, um patrimônio muito relevante. O fundo realmente é um fundo muito grande, né, tem um espaço significativo no mercado, né, isso mostra aí a solidez desse fundo. Né. E a gente vê aqui, né, de forma mais clara ainda do que eu falei, que o portfólio do fundo ele é formado por imóveis, né, que está até aqui, objetivo venda, objetivo venda, objetivo venda. Né? Ou seja, é um fundo que está desenvolvendo empreendimentos imobiliários nesses imóveis para poder vender os imóveis no futuro, né, com o lucro e aí distribuir o lucro para os cotistas. Então, realmente é um fundo que ele tem um risco maior porque tem essa operação de desenvolver, né, de ter que vender o imóvel, mas o retorno dele também é bem legal. Bom, gente, então vocês viram aí que a gente diversificou bem nosso portfólio. A gente viu um fundo híbrido, um fundo de tijolo, um fundo de desenvolvimento. Né? São fundos que na minha carteira hoje tem posições relevantes. Se eu não me engano, deve ser a primeira, segunda, terceira posição que eu tenho na minha carteira. Então, realmente, eu gosto muito desses fundos imobiliários. Eu acho que são oportunidades de investimento. É óbvio que no último mês, nos últimos meses, devido ao rally, né, que a bolsa passou, eles ficaram um pouco mais caros, mas o pensamento, gente, é de longo prazo. A gente vai investindo todos os meses um pouquinho, né, com o objetivo de construir, né, para o futuro uma renda passiva relevante. O vídeo de hoje então fica por aqui. Espero que tenha curtido esse vídeo, né, e acompanhe aqui o canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Beleza? Um abração e tchau, tchau.